Encerramos no último programa aquela passagem como que panorâmica sobre o texto da sexta trombeta. A partir de agora, vamos voltar ao início deste capítulo 9 para vermos outros pontos com mais detalhes, com maior profundidade, a fim de entendermos bem o que quer dizer esse texto. Mas isso faremos não sem antes deixar claro que o assunto não estará encerrado ainda, pois haveremos de, em outros momentos, voltar a ele. E não se esqueçam também da análise que propomos a respeito da sétima trombeta, isto é, se ela é o terceiro ai anunciado ou não, porque o Apocalipse só nos indica os 2 primeiros ais, deixando o terceiro para a nossa inteligência. Assim, no capítulo 9 do Apocalipse segundo São João, logo no versículo 1 podemos ler: O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Para a exposição desta trombeta, vale a pena recordar as luzes de Keats, um escritor inspirado que afirma com verdade, abre aspas, dificilmente se poderá ver um acordo tão uniforme entre os intérpretes do Apocalipse como justamente em torno da aplicação da quinta e sexta trombetas, ou seja, do primeiro e do segundo ai, aplicação exata aos turcos e aos sarracenos. Fecha aspas. É tão clara que dificilmente poderá ser mal compreendida. Em vez de um versículo ou 2 designando cada um desses povos, todo o capítulo 9 deste Apocalipse, em partes iguais, é ocupado por uma descrição de ambos. O Império Romano caiu como se levantou, pela conquista, pelo poder da força. Mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou o flagelo de uma igreja apóstata. E por isso, em vez de a quinta e sexta trombeta serem designadas como as primeiras, apenas por esse nome são chamadas ais. O que aconteceu? Vocês que conhecem história universal ou história geral, o que foi que aconteceu? Vamos acompanhar? Constantinopla foi sitiada pela primeira vez depois da extinção do Império Romano do Ocidente por Cosroes, rei da Pérsia. Uma estrela do céu caída na terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Enquanto o monarca persa contemplava as maravilhas da sua arte e poder, recebeu uma epístola de um obscuro cidadão, um cidadão de Meca. Para quê? Com o objetivo de convidá-lo a reconhecer Maomé como profeta de Alá, isto é, o profeta de Deus. Ele rejeitou desdenhosamente o convite e ainda rasgou a epístola. E assim exclamou o profeta árabe, abre aspas, Deus também rasgará o seu reino e rejeitará a tua súplica, Cosroes. Fecha aspas. Nos limites destes 2 impérios do Oriente, Maomé observa com secreta alegria um progresso de destruição mútua e, no meio dos triunfos persas, aventurou-se a predizer, abre aspas, não decorreriam muitos anos e a vitória voltaria de novo para os estandartes romanos, fecha aspas. No tempo em que se diz ter feito essa predição,
nenhuma profecia podia estar mais longe de se cumprir, porque os primeiros 12 anos do imperador romano Heráclio anunciavam a próxima dissolução do império. Não foi como aconteceu com Átila, que sobre um só lugar que a estrela caiu, mais na terra. Cósroes subjugou as possessões romanas na Ásia e na África, e o Império Romano, nesse período, estava reduzido às muralhas de Constantinopla, com o resto da Grécia, Itália e África, e algumas cidades marítimas da costa asiática, desde Tiro a Trebisonda. A experiência de 3 anos persuadiu por fim o monarca persa a renunciar à conquista de Constantinopla e a especificar o título anual do resgate do Império Romano. 1000 talentos de ouro, 1000 talentos de prata, 1000 vestidos de seda, 1000 cavalos e 1000 virgens. Heráclio subscreveu estes termos ignominiosos e humilhantes, mas o tempo e o espaço que ele ocupou para coletar esses tesouros da pobreza do Oriente foram industriosamente preparados na organização de um ousado e desesperado ataque. O rei da Pérsia desprezou o obscuro sarraceno, escarneceu da mensagem do pretenso profeta de Meca. Nem mesmo a derrocada do Império Romano teria aberto uma porta ao maometismo ou ao progresso dos armados propagadores do profeta de Meca. O próprio Cósroes finalmente caiu. As monarquias persa e romana extinguiram mutuamente suas forças e antes de ser posta uma espada nas mãos de Maomé, ela foi arrebatada das mãos daqueles que teriam detido a sua carreira e esmagado o seu poder. Desde os dias de Cipião e Aníbal, nenhuma empresa mais audaz foi tentada do que a de Heráclio para a libertação do império. Explorou o seu perigoso caminho através do Mar Negro, das montanhas da Armênia, penetrou no coração da Pérsia, desafiou os exércitos do grande rei a defenderem o seu ensanguentado país. Na batalha de Nínive, travada ferozmente desde a madrugada até as 11 horas, 28 estandartes, além dos que puderam ser quebrados ou rasgados, foram tomados aos persas. A maior parte do seu exército foi trucidada e os vencedores, ocultando as suas próprias perdas, passaram a noite no campo. As cidades e palácios da Assíria foram abertos pela primeira vez aos romanos. O imperador não se fortaleceu com as conquistas realizadas e um caminho se abriu ao mesmo tempo, pelos mesmos meios, para as multidões de sarracenos, que, como gafanhotos na mesma região, rapidamente se espalharam pelos impérios persa e romano. Prezados, no próximo programa nós continuaremos. Até lá e um fraternal abraço.